Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vias de administração dos medicamentos. Então, bora lá conversar sobre isso. O que que são as vias de administração de fármacos? Na aula anterior, pudemos conhecer os conceitos de medicamentos e suas formas farmacêuticas, ou seja, o formato que o medicamento vai se apresentar, que é sólido, líquido, certo? Gasoso. Então, essas são as formas farmacêuticas. Agora, iremos descobrir as formas como cada um deles deve ser administrado. Então, o que são as vias de administração? É o local por onde o fármaco deverá ser administrado, podendo ser ingerido, aplicado no local ou até mesmo introduzido no corpo. Então, essas são as vias, né, de administração, as formas que esse medicamento vai ser administrado pelo corpo ou introduzido no corpo. Dentre as vias de administração dos medicamentos estão via oral, via sublingual, via retal, via transdérmica, via inalatória, via ocular e via nasal. Os medicamentos por via oral geralmente são os mais utilizados. Os fármacos são absorvidos no trato gastrointestinal. Sua absorção começa pela boca, passa pelo estômago, efetua-se primeiro no intestino delgado, de onde é então transportado até o fígado. O fígado e a parede intestinal alteram quimicamente, ou seja, metabolizam muitos fármacos, diminuindo então a quantidade absorvida. Aqui, então, pessoal, todos os órgãos digestivos, né, do sistema digestivo, que entra no processo da absorção das medicações por via oral. Então, quem vai fazer a principal parte da absorção é o estômago, seguido, então, aqui, ó, do intestino delgado e depois do intestino grosso. Lembrando que quando ele está na parte, né, quando ele está entre o estômago e o intestino delgado, ele vai passar aqui pelo duodeno, né, que é o que vai ligar o estômago ao intestino delgado. Nesse processo de passagem para o duodeno, então daí já foi feita toda a absorção do medicamento e a metabolização desse medicamento através do estômago, enviando também para o fígado e rins, tá? Então, é por isso que o medicamento também tem o tempo de ação. Então, o tempo de ação de via oral é de 30 a 40 minutos, que é justamente o tempo da digestão, né? Porque, de certa forma, o medicamento ele também vai precisar ser digerido para que ocorra, então, a absorção e metabolização do fármaco. Seguido da via oral, então, depois da via oral, também nós temos a via sublingual. Alguns fármacos devem ser colocados embaixo da língua para serem absorvidos diretamente pelos vasos capilares, ou seja, os vasos sanguíneos, né, que estão por baixo dela. Possui absorção mais rápida do que por via oral. Então, a absorção por via sublingual, ela é considerada uma das absorções mais rápidas da farmacologia que dura, então, em média, né, no máximo, o tempo de ação de 10 a 20 minutos, tá? Então, por ser uma via mais rápida, né? Porque ali, ó, abaixo da língua, como vocês podem ver, já tem diretamente os vasinhos capilares, que são, né, as microartérias, microveias. Então, logo que é absorvido, já cai direto na corrente sanguínea. Então, é muito mais rápido do que por via oral, tá? Então, por isso que o tempo de ação é de 10 a 20 minutos. Diferente da via oral. Então, via oral, o tempo é de ação 30 e 40 minutos. Já a via sublingual, como tem ali os vasos capilares, aí já age, então, de 10 a 20 minutos, porque já entra muito mais rápido na corrente sanguínea, tá? Então, primeiras vias que a gente viu foi a via oral e a via sublingual. Terceira via, a via retal. Alguns fármacos são administrados por via retal através de supositórios. São absorvidos de forma mais rápida do que por via oral, pois o reto é irrigado também por vasos sanguíneos. Essa via é indicada em pacientes que não podem ou não conseguem ingerir medicamentos por disfagia, alterações neurológicas e de mastigação. Então, os medicamentos por via retal, pessoal, são muito comuns de serem utilizados principalmente em idosos que já estão há algum tempo acamados e que já perderam todo o movimento de deglutição, de mastigação, já possuem alterações neurológicas.
Alguns já têm dificuldade de absorver medicamentos, inclusive endovenosos, né? E por causa disso, em alguns casos, costumam-se aderir mais medicamentos por via retal do que por via oral nesses idosos, né? Lembrando que por via retal, na via retal tem os vasos sanguíneos, mas além dos vasos sanguíneos também tem micronervos. E segundo estudos, né, e análises, esses micronervos eles vão também direto no sistema nervoso, alteram diretamente o sistema nervoso. Então, por isso que hoje em dia a via retal acaba sendo também uma via de fácil acesso, né, e de fácil absorção também de alguns medicamentos. O tempo de ação, de absorção da via retal, então, é de 30 a 40 minutos, que é o mesmo tempo da via oral, tá? Então, lembrem que o medicamento que tem efeito, um dos medicamentos, uma das formas medicamentosas que tem o efeito mais rápido é pela via sublingual, né? Que é de tempo de ação entre 10 e 20 minutos. Nos demais, é em média entre 30 e 40 minutos o tempo de absorção do fármaco. Bom, além dessas três vias que a gente já viu, também tem a via transdérmica, que é a aplicação de um emplastro, ou seja, um adesivo sobre a pele. A via transdérmica permite que o fármaco realize uma administração lenta e contínua durante muitas horas, dias ou por mais tempo. Por quê? Porque quando é aplicação na pele, então não existe um tempo exato, porque tudo vai depender da condição da pele, da condição de hidratação que essa pele se apresenta, da idade do paciente, né, do metabolismo desse paciente. Se ele tem metabolismo mais lento, vai demorar mais. Se ele tem um metabolismo normal, então vai ter um tempo regular de absorção. Então, o tempo de absorção dos medicamentos por via transdérmica, ou seja, de adesivos, não tem um tempo exato. Tudo vai depender do organismo do paciente e da própria pele, né, como essa pele vai reagir. Mas, então, lembrando que ele vai ter, por isso é colocado ali, né, que ele vai ter ação local. Ou seja, a ação vai depender de como que vai a pele da pessoa, né, do paciente, vai reagir com a aplicação da medicação, certo? Desde hidratante até os adesivos. Aí, a gente vai ter também a via inalatória, ou seja, alguns fármacos devem ser inalados, como os gases utilizados para anestesia e os aerossóis para asma em embalagens com dosador. Esses fármacos atuam diretamente nos pulmões, onde são então absorvidos pela corrente sanguínea. Então, aqui são os medicamentos por via inalatória, né, que são os medicamentos por inalação, enfim, entra oxigenoterapia, né, enfim, que são, e o tempo de ação também, aí vai ação local, ação rápida, né, então não tem um tempo exato, ele também age de ação local. Aí temos os medicamentos por via ocular. Nessa via, né, é utilizada para efeitos locais dos fármacos diretamente para tratamentos oculares, né, alterações oculares. E nessa via são utilizados colírios e também pomadas. Lembrando que a forma de aplicação, então, vai ser diferente. Quando vocês forem realizar uma aplicação de colírio em pacientes, né? Então, aí o que é a dica que a gente sempre dá? Para vocês pedirem para o paciente inclinar a cabeça um pouco para cima e deixar os olhos fechados, porque quando ele deixa os olhos fechados, vocês vão vir aqui, bem aqui no cantinho do olho, né? Onde fica a famosa remela, aí vocês vão vir aqui bem nesse cantinho, como o paciente vai estar com o olho fechado, então é, geralmente aí a gota vai acabar já deslizando ali na via ocular muito mais rápido. Então, você deixa o paciente com o olho fechado por uns segundinhos, e aí, já, a hora que você vê que o medicamento já foi absorvido ali na via ocular, aí você pode pedir para ele abrir o olho bem devagar, tá? Então, quando for gotas, aí a gente pede para o paciente inclinar um pouco para cima a cabeça, e a gente coloca aqui, bem no buraquinho, que onde fica a famosa remela, né, dos olhos. Aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Nesse cantinho. Porque, ó, dá bem certinho aqui a gota, né, do colírio. Então, o paciente vai estar com o olho fechado, automaticamente ele vai, logo que ele abrir, já vai ser absorvido pela via ocular, tá? E aí a gente também pode, os medicamentos conforme prescrição médica, né? Se o médico prescrever uma pomada por via ocular, então aí a gente faz o processo contrário, né? A gente abaixa aqui um pouquinho a pálpebra,
E a gente pede para o paciente olhar para cima enquanto a gente aplica a pomadinha aqui, né, o creme por via ocular, tá? Então, daí, aí é o contrário, ele tem que ficar com o olho aberto e olhando para cima, tá? Então, essa é a diferença só na forma de aplicação, pela via ocular. O tempo também é mais rápido, então varia também entre 10 e 20 minutos, tá? E aí, a última forma, a última opção de via, né? Então, aí a gente vai ter a via nasal. A via nasal, na via nasal, são utilizados por essa via para produzir também efeitos locais, ou seja, vasoconstritores, né? Eles vão fazer a constrição dos vasos, ou seja, o fechamento desses vasos. Geralmente é para pessoas que têm rinite, sinusite, alguma alteração alérgica ali nessa via. O tempo de ação, né, também varia entre 10 e 20 minutos. Então, pessoal, eu vou querer que vocês respondam ali nos comentários quais as vias de administração que a gente acabou de ver. Responda ali nos comentários, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula e dá um like aí no nosso canal.